Pode se sentar, meu irmão. Nós estamos vivendo um momento atípico na história da humanidade, né? Não só Pelotas foi atingida pela pandemia, mas o mundo foi atingido pela pandemia. E nós fomos obrigados a vivermos em reclusão. Estamos agora dentro das nossas casas, em ambientes fechados, vivendo contrariamente aquilo que nós fomos gerados para viver. Deus já olhava para Adão e dizia que não era bom para o homem estar só. E por isso que nesses dias que se apresentam, já quase 6 meses de pandemia, talvez um pouco mais até, muitas coisas vêm à tona. Pessoas começaram a descobrir depressões e problemas na sua psique que não tinham até então. Pessoas que já tinham começaram a manifestar novamente, porque nós não fomos criados para viver sozinhos. Todas as vezes que nós vivemos em reclusão, todas as vezes que nós estamos distantes uns dos outros, nós começamos a descobrir que o propósito da nossa criação é vivermos em comunhão. Nós fomos criados para viver em comunhão com Deus e nós fomos criados para viver em comunhão uns com os outros. Quando qualquer uma dessas agora ficou aí, fica o português com você. Qualquer uma delas, quando ela é rompida, nós vamos sofrer. Por isso que desde a semana passada nós começamos uma série de exposição falando sobre Deus no meio do povo. Na semana passada nós estudamos o livro de Ageu, um profeta, onde ele ensina para o povo da sua geração, que estava voltando do cativeiro, que Deus estava no meio do povo. E se Deus estava no meio do povo, algumas coisas iriam acontecer. A primeira delas é que nós seríamos corajosos. Deus iria preencher o nosso coração com coragem. Coragem para fazer coisas diferentes, coragem para fazer o que nos der na telha. Não, coragem para sermos operosos na obra do Senhor, para os desafios que Deus faz na nossa vida. Por isso que hoje eu quero continuar falando com você sobre algumas facetas, sobre algumas marcas daquelas pessoas que entendem que Deus está no meio do povo, facetas e marcas que essas pessoas demonstram. Porque eu e você precisamos refletir sobre isso nesses dias. Eu e você precisamos trazer à nossa memória aquilo que pode nos dar esperança. A Igreja de Cristo Jesus, nessa geração, tem esta oportunidade de se levantar como uma boca de esperança para um povo que está carente. Então eu quero convidar você nessa noite a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 13. Nós vamos ler a partir do verso 33 até o verso 35. Evangelho de João, capítulo 33. Até o verso 35. A palavra de Deus fala assim: meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e como eu disse aos judeus, e agora digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento eu dou a vocês: amem-se uns aos outros, como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O Evangelho de João é um evangelho peculiar, o evangelho do filho do amor, o evangelho do discípulo amado de Jesus, o discípulo a quem Jesus amava. E é interessante que esse amor ele fica permeado nas palavras de João. Todas as vezes que João fala, ele deixa transparecer o amor de Deus nas suas palavras. O Evangelho de João ele tem um propósito. O propósito do Evangelho de João é demonstrar que o Deus que estava no céu se encarnou em Cristo e que esse Deus encarnado, ele é Filho de Deus. Você vê isso quando João fala isso no capítulo 1, dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos o resplendor da sua glória. Você também vê isso no final do Evangelho de João, quando ele fala que ele tinha muitos outros milagres para registrar a respeito de Jesus. Porém, ele registra os milagres no seu livro para que quando o seu leitor leia, ele então reconheça Jesus como Filho de Deus. É interessante também que quando você lê o Evangelho de João, você vê o princípio do discipulado. Não sei se você prestou atenção nos versos que nós lemos, mas Jesus começa a sua introdução ao falar com esses homens usando a expressão filhinhos.
Somente João usa essa expressão. Nós só vemos essa expressão aqui no Evangelho e depois nas cartas. Lá no grego, essa expressão tem muito do que nós usamos nos nossos dias com os nossos filhos, os meus meninos, a minha criança, o meu bebê. É uma maneira carinhosa de expressar carinho por outra pessoa. Você não pode esquecer que o Evangelho de João, aqui no capítulo 13, ele está retratando um momento. É a última ceia de Jesus. Jesus estava sentado e reunido com os seus apóstolos pela última vez. Então Jesus vira para aqueles homens e tenta acarinhar o coração daqueles homens que logo passariam pelo luto. E fala: filhinhos, fica tranquilo. Filhinhos, pode deixar. Tudo vai ocorrer de uma maneira tranquila e sadia. Também nós temos no capítulo 13 de João coisas muito interessantes. Se você voltar a alguns versos, João está narrando a briga dos discípulos. Lembra qual foi a briga dos discípulos? Quem seria o maior no reino de Deus? Quem vai sentar à direita ou à esquerda de Jesus? Então Jesus, quando ele reúne com esses homens, ele institui o lava-pés, dizendo: olha, no meu reino, aquele que deseja ser maior é aquele que serve. Então, se vocês querem participar do meu reino, entendam de uma vez por todas que o meu reino não é como os reinos deste mundo. E daí você segue o capítulo 13, você vai se deparar com uma cena importante. Judas levantando do jantar e indo buscar os algozes de Jesus. Naquele momento, Judas então passa a viver com maestria o seu papel de traidor. E se você andar alguns capítulos para frente, alguns versos para frente, você ainda vai se deparar com a cena de Pedro, quando Jesus fala que ele iria para um lugar onde os discípulos não poderiam estar. Pedro se levanta e diz: Jesus, fica tranquilo que eu vou estar com o Senhor, estamos juntos aqui, nós vamos para todos os lugares. Jesus vira para ele e diz: Pedro, antes do galo cantar, você vai me negar. Então, com todo esse contexto na sua mente, eu quero falar com vocês sobre mais 3 marcas. Que eu e você, se cremos que Deus está no meio do povo, precisamos manifestar na nossa vida diária. E a primeira dessas marcas que eu quero falar com você é a respeito do amor incondicional. Todo aquele que crê que Deus está no meio do seu povo, ele crê no amor incondicional. É interessante porque Jesus, por 2 vezes, ele usa a expressão amor. Ele fala: vocês precisam amar uns aos outros. Vocês precisam amar uns aos outros da mesma maneira que eu vos amei. Pela 3ª vez, então, no verso 35, ele fala assim: porque o mundo vai reconhecer que vocês são os meus discípulos quando vocês amarem uns aos outros. E é interessante porque algumas traduções das Escrituras e algumas pessoas traduzem errado esse amor, porque não sei se você sabe, no grego você tem diversas e diversas palavras para falar a respeito desse sentimento, que nós traduzimos como amor. A maioria das pessoas, quando interpreta esse texto, acha que Jesus está falando de um amor chamado filéu. Filéu é o amor que nós sentimos pelo nosso irmão, tem irmandade, é companheirismo, e na verdade é esse amor que na maioria das vezes nós vemos dentro da igreja. Na maioria dos locais, não há um amor incondicional, mas há um amor de companheirismo. É meu amigo, eu caminho junto, eu ando com aquela pessoa, eu sei quem ela é, eu até tenho um certo grau de intimidade, mas eu não a amo incondicionalmente. Jesus, porém, quando ele escreve, quando ele fala, e João então registra, ele escolhe um outro tipo de amor para falar aqui. Ele usa a expressão ágape. E ele fala, então, vocês precisam se amar ágape uns aos outros. Vocês precisam se amar como eu amei ágape novamente. O mundo vai reconhecer vocês quando vocês amarem ágape uns aos outros. Jesus está dizendo para aqueles homens que nós precisamos, então, amar incondicionalmente, como ele amou. E todas as vezes que você vê essa expressão no Novo Testamento, só fala de amores que praticamente são impossíveis de você copiar. Ele é usado na expressão do amor que a mãe tem pelo filho. Um amor incondicional. A mãe simplesmente ama o seu filho. Ou então ele é usado para expressar o amor de Deus por nós. Quando Deus nos ama, Ele nos ama por aquilo que nós somos, não pelas nossas falhas, não pelas nossas virtudes, Ele simplesmente nos ama. Não há condição. É um desafio e tanto. Jesus virá para os seus discípulos e dizer: vocês precisam amar uns aos outros com um amor que é incondicional.
Duas facetas que eu queria que você guardasse desse amor incondicional. A primeira delas é que ele é constante. Ele é constante. O nosso amor às vezes varia. Pense no tipo de amor que você vive no seu dia a dia. O amor que você sente pelo seu esposo ou pela sua esposa. O amor... Pega água para mim. Não é Covid, viu, gente? Obrigado. Voltamos. Grava de novo aí. Não, estou brincando. Mas Jesus aqui está falando sobre um amor que é incondicional. E ele é um amor que é constante. O amor que nós sentimos pelo nosso esposo e pela nossa esposa, ele não é um amor constante. Tanto é que se acontecer alguma coisa, alguma briga, acontece o litígio. Tanto é que se você amar a sua esposa e ficar viúva ou viúva, talvez você vai ter um outro amor do mesmo sentido. Ele não é constante. O amor que nós sentimos pelas pessoas está baseado naquilo que as pessoas fazem a nós. Quantas pessoas que você caminhava e que você vivia no seu dia a dia, que eram 1000 amores e que hoje você não sabe nem o que está acontecendo na vida dela. O amor ágape, ele é constante. Eu fiz toda aquela contextualização com você, para você entender uma coisa, preste atenção. Jesus caminhou 3 anos e meio com um cara chamado Judas. Sabia que Judas ia trair. Sabia que Judas iria o vender. E você não vê um registro nas Escrituras de Judas sendo maltratado por Jesus. Você não vê em nenhum momento das Escrituras Jesus tratando Judas com diferença. Pelo contrário, tudo que os apóstolos fizeram, Judas também fez. Ele curou, ele expulsou o demônio, ele foi enviado a pregar. O amor de Jesus por aquele homem era constante. O amor de Jesus por Pedro, ele também era constante. Quantas vezes Pedro deu bola fora? Na verdade, eu acho que se bullying existe, como vive essa frase da nossa geração, talvez Pedro sofreu bullying, porque só aparecem as falhas de Pedro. Só Pedro que se atira na frente dos outros. Todas as vezes ele fala alguma coisa, e quando ele fala que ele é certo, não é ele que fala, é o Espírito Santo. Quando ele fala que ele é errado, Jesus fala que ele está errado. Mas Jesus não deixou de amar aquele homem. O amor de Jesus por nós, ele é um amor constante. E você tem que dar glória a Deus por isso. Porque se o amor de Jesus por nós fosse mediante as nossas atitudes, uma hora Jesus nos amaria, outra hora não. Por quê? Porque nós fazemos isso. Nós uma hora amamos a Deus, outra hora nós não amamos. Todas as vezes que nós pecamos, nós dizemos: Deus, eu não amo mais o Senhor. Agora eu amo. O amor incondicional, ele é um amor constante. O amor que Jesus nos chama para ter uns pelos outros é um amor incondicional. Eu tenho que amar as pessoas por aquilo que elas são. Eu tenho que amar as pessoas porque elas foram criadas à imagem de Deus. Não é o cristão que foi criado à imagem de Deus, mas as pessoas foram criadas à imagem de Deus. Por isso que eu tenho que amá-las quanto criação de Deus. Segunda faceta desse amor incondicional. Poderíamos falar de várias, mas só tenho 40 minutos para falar com você, com a engasgada, menos 10 minutos, então vamos lá. O amor de Deus, ele é sacrificial. O amor de Deus, ele é sacrificial. Eu sempre que eu leio João capítulo 3, eu fico pensando, cara, Jesus precisava aqui estar sendo consolado por aqueles homens. Jesus aqui precisava aqui estar sendo amparado por aqueles homens. Era Jesus que ia para a cruz, era Jesus que ia sofrer, era Jesus que iria apanhar. Mas é Jesus que olha para a vida daqueles homens e fala: filhinhos, fiquem tranquilos. É Ele que estava se sacrificando. Se não bastasse isso, quando lemos então o apóstolo Paulo falar, nós descobrimos que Jesus abriu mão da sua glória. Ele abriu mão de quem ele era para se encarnar e viver entre homens mortais, para viver entre nós e padecer na cruz. É um amor sacrificial. E é interessante porque você se sacrifica por algumas pessoas, pelo seu filho, pela sua esposa, pelo seu genro, pela sua sogra, às vezes pela sogra. Mas você se sacrifica por algumas pessoas. Mas Jesus aqui está olhando para aqueles homens e dizendo assim: vocês precisam amar uns aos outros de maneira sacrificial. Você precisa amar o Ernesto de maneira sacrificial. Você precisa amar a Pri de maneira sacrificial.
De uma maneira que, se você precisar morrer por aquela pessoa, você morreria, para que ela então pudesse viver. Eu e você, se nós cremos que Deus está habitando em nós, nós precisamos então manifestar esse amor incondicional de Deus. Foi deparado com esse texto que eu comecei a prestar atenção em algumas coisas, que o nosso desafio é gigante. O nosso desafio é enorme, porque nós estávamos contentes, achando que nós poderíamos amar as pessoas como irmandade, como filéu, como um companheiro. E Jesus fala, não, se vocês querem ser os meus discípulos, amem as pessoas sacrificialmente. Aí é complicado. Mas tem uma outra faceta que complementa esse amor. E essa é a segunda coisa que eu queria conversar com você nessa noite. Porque Jesus fala que nós precisamos amar incondicionalmente o nosso irmão. Não sei se você prestou atenção no texto. Nós vivemos numa geração muito complicada. Nós não temos mais problemas de informação. As pessoas têm acesso à informação. Basta você digitar no Google e você aprende qualquer coisa. Mas a nossa geração tem um sério problema de interpretação. Nós lemos e não entendemos. Nós buscamos o conhecimento e não sabemos o que fazer com aquele conhecimento. E isso se traduz quando nós lemos as Escrituras. Preste atenção no que nós acabamos de ler. Jesus está ali, está terminando o jantar, talvez já veio a sobremesa, o mousse de maracujá, ele está conversando ali com os discípulos. E ele fala assim, eu tenho uma coisa para falar para vocês, algo que eu já falei para os judeus. É como se Jesus estivesse dizendo, eu vou falar uma coisa para vocês, discípulos, algo que eu já falei para o povão. Eu já falei para o povo, mas agora eu vou falar para vocês. Jesus estava falando com os seus discípulos, e ele não manda os discípulos, vocês precisam amar o mundo incondicionalmente. Vocês não precisam amar todas as pessoas incondicionalmente. Vocês precisam amar vocês incondicionalmente. E aí o bicho pega. Porque a gente convive em momentos na nossa comunidade cristã da nossa geração, onde você vê um irmão se levantando contra outro irmão. Pessoas da mesma comunidade cristã não sentam perto uma das outras porque tem crise e brigam umas com as outras. Não sabemos lidar com as nossas diferenças. Eu ando com o Ernesto, ele é colorado. Péssima escolha que ele fez da vida dele. Vou deixar de andar com ele? Não! Dividimos as pessoas porque têm pensamentos políticos diferentes do nosso. E daí eu deixo de andar com a pessoa. Deixo de andar com a pessoa por causa da sua classe social. Deixo de andar com a pessoa por causa da sua raça. Deixo de andar com a pessoa porque ela tem pensamentos diferentes do meu. E aí chegou o ponto de, Ernesto, ora com a Pri um pouco. Não, pastor, com a Pri eu não oro. Ela é gremista. Profetizando na vida da Pri. Não vou orar com ela. Prestou atenção como é sensível? Jesus não está mandando você amar o mundo incondicionalmente. Jesus está mandando você amar o seu irmão incondicionalmente. A igreja, as pessoas que você está convivendo todos os domingos, toda quarta-feira, todo dia, nos ministérios, na sua vida cristã, é o seu irmão. Amar uns aos outros incondicionalmente. Amar de maneira sacrificial. Amar de maneira constante. E aí a pergunta que eu faço para você, seja razoável na sua ponderação. Será que é isso que você vislumbra dentro da igreja de Cristo Jesus nos nossos dias? Eu acho que não. Eu confesso a você que eu estou vivendo uma crise e quero dividir ela com você. Eu estou quase saindo das minhas redes sociais. Por quê? Eu sei, e aí que está a crise, eu sei que as redes sociais são um canhão, para que você possa falar de Cristo para pessoas que até então não ouviram. Porém, dentro dela, eu também vejo pessoas falando mal, crente falando mal um do outro. Pastor se levantando para falar mal da vida um do outro. Pessoas falando mal de uma denominação para outra. E aí a pergunta que fica é se Deus te chamou para fazer isso. Dentro de um relacionamento incondicional, de um amor incondicional, você pode falar das falhas. Por que você acha que de púlpito eu fico falando para as minhas ovelhas, não sejam colorados? Porque eu acho que daqui a um pouco eles vão se converter. É um chamado ser gremista.
Aos poucos vai entrar na mente. Mas eu preciso falar. Só que todas as vezes que eu quero falar sério com alguém, eu não falo do púlpito. Não é daqui que vem o recado. Eu chamo o Ernesto. Ernesto, vamos lá na sala que eu preciso conversar com você. Pri, vamos lá na sala que eu preciso conversar com você. Você pode discordar. Você pode ter diferença. Você pode pensar diferente. O que você não pode é não agir biblicamente. Porque alguma coisa então está errada. Um dos dois não é filho. Um dos dois não é discípulo. Um dos dois não está andando com Cristo. Porque está agindo de maneira errada. E aí fica uma crise no coração. Eu fui chamado para amar incondicionalmente o meu irmão que está comungando a fé comigo todos os domingos. A pergunta é se eu faço isso. Nós precisamos refletir. Já pensou se todas as vezes que você fosse abrir a boca para falar alguma coisa contra o seu irmão, você pensasse, será que dessa maneira eu estou amando o meu irmão incondicionalmente? Será que tudo que você falou, você falaria? Será que tudo que fez, você faria? Eu acho que não. Durante muitos anos na minha vida, trabalhei com algo muito interessante, chamado caravanas missionárias. E é legal demais. É bom demais você encher um ônibus de jovens e você vai para uma cidade e você evangeliza as pessoas, você fala de Jesus para as pessoas se convertem e depois você volta. Mas eu descobri que ali há uma falha também. A falha está porque é muito mais fácil você falar de Jesus para as pessoas que você não conhece. É muito mais fácil você ser cristão em cidades que são longe da sua. E aí tem a grande falha. Porque daí a caravana missionária dura uma semana. Na outra semana você está na sua igreja de novo. Com o mesmo pastor. Com o mesmo presbítero. Com o mesmo diácono. Com o mesmo irmão. E aí todo aquele amor que você proclamou na outra cidade, toda aquela verdade do evangelho que você falou, você precisa colocar em prática na sua igreja. Porque as pessoas vão olhar. As pessoas vão olhar para a sua vida. Elas vão querer saber se o amor de Deus, que você falou que é incondicional pela vida dela, também é incondicional entre você e o seu irmão. Por isso que nós precisamos fazer uma boa interpretação. Por isso que nós precisamos, apesar do ato falho do pastor, de trazer 2 meses para cá a reforma protestante, nós precisamos voltar a essas raízes. Nós precisamos voltar a ser igreja. É tão chato, é tão complicado, é tão difícil pregar o evangelho nos nossos dias. Por quê? Porque o evangelho verdadeiro tem sido deixado de lado. E aí entra a terceira questão que eu quero falar com você nessa noite. Nós somos chamados por um amor incondicional. Deus nos ama incondicionalmente em Cristo Jesus. Por isso que quando Ele nos manda amar incondicionalmente ao meu irmão, Ele está nos demonstrando como Ele amou. Então Ele nos manda amar da mesma maneira que Ele amou, mas Ele termina o verso 35 falando algo diferente. Algo que é muito parecido com Mateus capítulo 28, que é uma ordem ao evangelismo. Porque Jesus termina o verso 35 falando assim, vocês precisam amar incondicionalmente uns aos outros, para que o mundo saiba que vocês são os meus discípulos. E aí você descobre algumas coisas interessantes. Você descobre que esse amor que é incondicional, que nós recebemos de Deus e que nós vivemos na comunhão da igreja, você pode falar para as pessoas. Você pode demonstrar para as pessoas. As pessoas vão olhar e vão desejar. As pessoas vão olhar e dizer, cara, esses caras têm alguma coisa diferente. Eu não sei o que é, mas essa igreja vive algo diferente. O amor de Jesus, quando ele é incondicional na vida da igreja, ele é testemunhável. Testemunhável. Existem várias maneiras de você evangelizar as pessoas. Talvez, se você vive na igreja há muito tempo, você já passou por elas. Você pode distribuir panfleto na rua.
Você pode fazer hip hop nas escolas, chamar a atenção para as pessoas olharem para Jesus. Você pode fazer claus. Você pode sair gritando que nem louco, que nem Jonas, falando de Jesus. Você pode entregar a Bíblia. Você pode fazer qualquer coisa. Mas isso é só estratégia, ferramenta. Pode dar certo num lugar e pode não dar certo em outro lugar. Eu conheço pessoas que se converteram a ler um panfleto e conheço pessoas que amassaram o panfleto e botaram fora. Eu conheço pessoas que se converteram ao ver um grupo apresentando um teatro, uma coreografia, e conheço pessoas que criticam as pessoas que fazem teatro e coreografia. É ferramenta só. É estratégia. Nós precisamos então fazer uma boa leitura de onde a gente está inserido e usar as melhores ferramentas. Porque a essência do evangelismo, a essência de você proclamar o evangelho, tem um segredo só. É você amar o seu irmão incondicionalmente. É você amar o Ernesto incondicionalmente, o Marcelo, o Eliezer, o Rodrigo. É você amar as pessoas incondicionalmente. Para quando o mundo olhar para você, para quando as pessoas lá de fora olharem para a igreja aqui dentro, enxergarem pessoas que se amam, que se entregariam pela vida um do outro. A sensação que eu tenho dos nossos dias não é essa. A sensação que eu tenho dos nossos dias é daquela logística, quando você entra numa água gelada. De Rio Grande até Torres, no Rio Grande do Sul, é tudo água gelada na praia. Ou você entra numa piscina gelada. Ou você entra num rio gelado. E você não quer ficar lá sozinho. E daí você fica falando para as pessoas, não, pode vir. Pode entrar na água. Está quentinha a água. Mas não está. Nós pregamos o evangelho no mundo, dizendo que Deus ama as pessoas incondicionalmente, sem viver o amor incondicional dentro da igreja, é a mesma história. É você olhar para o mundo e dizer, pode entrar, pode chegar, pode vir, nós somos diferentes. Mas daí quando entra não é. Quando entra não é diferente. Vê dentro do reino de Deus as mesmas coisas que está vendo lá no mundo. E daí a pergunta é, por que entrar? Por que viver? Por que desfrutar? Por isso que o nosso testemunho dentro da igreja é tão importante quanto o testemunho que você dá lá fora. Por isso que você amar incondicionalmente as pessoas dentro da igreja é tão importante quanto você amar incondicionalmente as pessoas lá fora. Por isso que Jesus aqui, ele usa uma expressão falando que se nós amarmos incondicionalmente um ao outro, nós vamos ser conhecidos como seus discípulos. Que a ideia de seguidor, de alguém que caminha nos mesmos passos, que faz as mesmas coisas. E não é a ideia somente de ser cristão, de ter uma nova religião, de viver algo diferente no domingo, mas na segunda-feira ser a mesma coisa. Jesus diz que se eu e você entendemos que Ele está vivendo com a gente, nós vamos amar incondicionalmente como Ele amou. Eu vou amar o meu irmão incondicionalmente, porque eu sei que o mesmo sangue que pagou pelos meus pecados, pagou pelos pecados do meu irmão também. E eu vou fazer disso o projeto da minha vida, o lema da minha vida, porque quando essa estrutura funcionar, meu irmão, qualquer estratégia de evangelismo que você usar, vai dar certo. As pessoas vão se converter. Porque se existe uma coisa que se esfria a cada dia depois que Jesus subiu aos céus lá em Atos, é o amor. A Bíblia fala que o amor iria se esfriar. Então, se nós como igreja vivêssemos um pingo do amor, nós íamos chamar a atenção. Por isso que nos últimos 6 anos, como pastor dessa comunidade, eu recebo uma pergunta e a resposta é sempre a mesma. E todas as vezes que eu me perguntarem, enquanto Deus me permitir pastorear essa comunidade, a resposta vai ser sempre a mesma. Pastor, qual é a sua estratégia de evangelismo para a sua igreja? A minha estratégia de evangelismo para a minha igreja é fazer com que as pessoas se tornem discípulos de Jesus. Porque quando nós formos discípulos de Jesus, qualquer coisa que nós fizermos, as pessoas vão entender o amor de Deus.
Você pode entregar carrinho sabendo que o Espírito Santo está lá. Você pode entregar comida sabendo que o Espírito Santo está lá. Você pode ir para a internet sabendo que o Espírito Santo está lá. Você pode pregar todos os domingos sabendo que o Espírito Santo está lá. E daí, meu irmão, não é a história da água gelada. Daí eu posso gritar nas ruas de Pelotas e falar, você pode vir lá na Duque de Caxias 339, porque lá tem uma igreja que aprendeu a respeito do amor incondicional de Cristo Jesus. E esse amor incondicional quer arrebatar o seu coração também. Vem com a gente. Essa tem que ser a resposta. Concluindo a mensagem dessa noite. Qual o desafio que fica para o meu e para o seu coração? Eu creio que Deus está no meio de nós. Eu creio que Cristo está no meio de nós. A grande diferença é o que você crê. Porque a mensagem que nós acabamos de ouvir não é para os pastores. Normalmente o pastor aprende a amar incondicionalmente. Nós pastoreamos as ovelhas que nos abraçam e as que não nos abraçam. Nós andamos com pessoas que queremos e com as pessoas que nós não queremos. Mas a palavra de Jesus aqui não é para pastores e líderes. A palavra de Jesus aqui é para todo aquele que quer ter a honra, o privilégio de ser chamado seguidor de Jesus. E aí eu convido você, durante a semana, você ler os primeiros capítulos de Atos. E lá nos primeiros capítulos de Atos você vai ver a igreja sendo perseguida. E você vai ver uma hora que os discípulos apanham. São perseguidos de tudo que é jeito. Sai com o olho roxo e tudo. E Lucas registra no livro de Atos dizendo, mas eles saíram felizes, porque foram encontrados dignos de sofrer por causa de Cristo Jesus. Eu tenho uma certeza no meu coração. Nós vamos prestar contas diante de Deus pela nossa geração. Por isso que eu desafio você. Venha conhecer esse amor incondicional de Deus. E quando você conhecer esse amor incondicional de Deus, aprenda a demonstrar esse amor incondicional, não só lá fora, aqui dentro da sua comunidade cristã. E eu tenho certeza que quando isso for uma praxe não só do pastor, do presbítero, do diácono, do líder, mas for uma praxe da comunidade, nós vamos impactar a cidade de Pelotas. Daí nós vamos poder falar na rua Duque de Caxias, olha, pode vir na minha comunidade, Cristo está lá. Eu vou poder falar no Fragata, olha, pode vir na minha comunidade, Cristo está lá. Eu vou poder falar para Pelotas, pode vir na minha comunidade, Cristo está lá. Mas nós precisamos primeiro crer nisso. Vamos cantar? Se compara a esperança viva, Senhor, tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser
Santo Espírito. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Eu e você, nós não conseguiríamos compreender o amor incondicional de Deus se não for através do Espírito Santo. Eu e você não vamos conseguir demonstrar o amor incondicional de Deus se não for através da ação do Espírito Santo na nossa vida. Por isso que cantar canções como essa é uma oração, dizendo: Deus, habita em nós, que o teu Santo Espírito inunde em nós, para que eu possa aplicar a tua palavra no dia a dia. Ó Senhor, nessa noite, Deus, quando somos confrontados, Deus, impactados pelo teu amor, descobrindo, Deus, que nós fomos desafiados a amar o irmão que está ao nosso lado da mesma maneira que o Senhor nos amou, incondicionalmente. E que essa foi a estratégia que o Senhor escolheu para que o teu reino fosse proclamado sobre a terra. Muitas coisas vêm então ao nosso coração. A primeira coisa que vem ao meu coração é me sentindo incapaz de fazer isso, Senhor. Por isso clamamos que o teu Espírito Santo, Deus, fale, Deus, e preencha a nossa vida. Deus, capacita a cada irmão que está aqui, capacita a cada um que assiste, Deus, pela internet, com o teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Deus, a segunda coisa que eu sinto no meu coração é está desafiado a isso, Senhor. Precisamos, Deus, nos levantar na nossa geração, como uma comunidade cristã diferente, que prega o Evangelho de maneira diferente, não porque somos melhores, mas porque Cristo está em nós. Então precisamos mais do teu Espírito Santo. Queremos alcançar, Deus, a nossa rua, a nossa cidade, nosso estado para o Senhor. Então apruma essas verdades no nosso coração, para que possamos te servir como o Senhor deseja. E agora, meus irmãos, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a consolação eterna do Espírito Santo de Deus esteja com você e com a sua família, desde o dia de hoje até o dia em que Ele há de voltar dentre as nuvens. É em nome dEle que oramos, em nome de Jesus. Amém.